O que é alfabeto? Segundo o dicionário.com, um substantivo masculino, série de letras usadas na escrita de uma língua. A palavra vem de alfa e beta, as duas primeiras letras do alfabeto grego. E o que é palavra? Também, segundo o dicionário.com, é um substantivo feminino, unidade linguística com significado próprio e existência independente, que pode ser escrita ou falada. Cada unidade linguística com significado, separada por espaços ou intercalada entre um espaço e um sinal de pontuação. Capacidade que confere à humanidade a possibilidade de se expressar verbalmente, a fala. O que é uma sílaba? Sílaba é um fonema, ou seja, um som, ou grupo de fonemas que são pronunciados por uma única emissão de voz. A base das sílabas na língua portuguesa são as vogais A, E, I, O, U. Sem vogais, não há sílaba. E as palavras, quando juntas de forma contextualizadas e com conexão entre si, elas estabelecem uma comunicação. Irei ler para vocês o poema Caixa Mágica de Surpresa, de Elias José. Caixa Mágica de Surpresa. Um livro é uma beleza. É caixa mágica só de surpresa. Um livro parece mudo, mas nele a gente descobre tudo. Um livro tem asas longas e leves, que de repente nos levam para longe, longe. Um livro é parque de diversões, cheio de sonhos coloridos, de doces sortidos, de luzes e balões. Um livro é uma floresta com folhas e flores e bichos e cores. É mesmo uma festa, um baú de feiticeiro, um navio pirata do mar, um foguete perdido no ar. É amigo e companheiro. Bom, aqui nós temos algumas palavras do texto. Nós iremos lê-las, né? E em seguida nós iremos realizar a separação das sílabas dessas palavras. Por exemplo, aqui eu tenho a palavra caixa, mágica, de, surpresa e companheiro. Lembrando que vamos observar que na formação dessas palavras eu tenho uma junção de letras, consoantes, que são as verdes, e as vogais, que são as azuis. Não é qualquer letra que eu utilizo para escrever uma palavra. Na verdade, cada letra ela tem o seu som, ou seja, o seu fonema, e é juntando essas letras que eu vou formar um outro som, ou seja, um outro fonema, e a junção desses fonemas, ou seja, dessas sílabas, eu terei aí a composição dessas palavras. Temos as mesmas palavras do texto, já com as sílabas separadas. E para saber essa separação de sílaba, quando eu pronuncio a palavra, ela já me dá dicas. Vamos lá, então, ver a palavra caixa. Caixa. Eu abri a minha boca 2 vezes para pronunciar essa palavra. Então, eu vou separar em 2 sílabas. Mágica. Separei essa palavra mágica em 3 sílabas. Consegui falar de uma única vez. Surpresa. Abri a minha boca 3 vezes, então eu separei em 3 sílabas. Companheiro. 4 vezes, separei em 4 sílabas. Mais adiante, nós veremos que tem algumas regras, ou seja, algumas regularidades da nossa língua na hora de separar a sílaba. Uma delas, por exemplo, é que NH, LH jamais ficarão separados, mas nós iremos ver numa próxima aula, tá bom? Então, como nós vimos anteriormente, ao separarmos as sílabas,
Cada palavra ficou com uma quantidade de sílabas. Então, olha, aqui nós temos a palavra caixa, que eu tenho 2 sílabas. Mágica, 3 sílabas. De, 1 sílaba. Surpresa, 3 sílabas. Companheiro, 4 sílabas. E as palavras, elas podem ser classificadas quanto ao número de sílabas. O que é isso? Ela tem um nome, ela recebe o nome de acordo com a quantidade de sílabas que ela tem. Classificação das palavras quanto ao número de sílabas. O que é isso? Isso significa que, de acordo com a quantidade de sílabas que cada palavra tem, ela recebe o nome, ela tem uma classificação. Por exemplo, a palavra de, ela tem uma sílaba só, então é um monossílabo, ou seja, mono dá a ideia de um. Então, ela só tem uma sílaba, ela é um monossílabo. A palavra caixa, que tem 2 sílabas, ou seja, dissílabo. Di dá a ideia de 2, então dissílabo que tem 2 sílabas. Mágica, uma palavra que tem 3 sílabas, ou seja, trissílabo. Tri dá a ideia de 3, então trissílabo, uma palavra que, quando nós separamos em sílabas, tem 3 sílabas. Companheiro. A palavra companheiro tem 4 sílabas, então ela é polissílabo, ou seja, poli dá a ideia de uma quantidade maior que 3, de 4 acima. Então, uma palavra, se ela tiver 4 sílabas ou mais, ou seja, 4, 5, 6, 7, então aí ela já é considerada um polissílabo. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima!